Na verdade, a minha relação com os quadrinhos começou antes do meu nascimento. Meu pai, ele gostava muito de ler, lia livro, jornal, revista, quadrinhos. E aí, quando minha mãe ficou grávida, ele teve uma ideia que acabou mudando minha vida, assim, meio que selando o destino, assim. Ele começou a fazer uma coleção de quadrinhos pro filho ou filha que ia nascer, não sabia se ia ser um menino ou menina. E aí, tanto que eu tenho guardado até hoje uma revista do Pato Donald, que ele escreveu assim, para Clarissa, eu ia chamar Clarissa se fosse menina, ou João Marcos. Então eu cresci rodeado de quadrinhos. Eu já tinha, quando eu nasci, já tinha uma pequena coleção me esperando. E a minha infância, eu sempre falo que o tempo na infância é comprido. Então eu chegava da escola, fazia o dever de casa, e aí desenhava, fazia os meus quadrinhos, minhas revistas, ia pra rua, brincava, joguei muita bola, muito futebol, brincava muito na rua. O bairro que eu cresci era meio que um condomínio fechado, tinha uma entrada e uma saída, então todo mundo conhecia todo mundo, então a gente ficava solto mesmo. Então foi recheada de muitas brincadeiras, muito quadrinho e muito desenho. Então foi uma infância assim bem feliz mesmo. E assim, e aí quando eu tava, eu acho que na quinta série, que seria o sexto ano hoje, e eu teve uma feira de profissões na escola que eu estudava, e estavam as universidades lá para poder divulgar os cursos. E aí, claro, né, as faculdades tinham medicina cheia de adolescentes lá, querendo ser médicos, engenheiros e tal. E tinha um stand que estava vazio, que era da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, que tem cursos de arte, de design. E aí foi a primeira vez que eu descobri que desenhar podia ser uma profissão. E aí tinham várias ilustrações de livros infantis, originais, que eu nunca tinha visto. Eu falei, caramba, que doido. E aí quando eu virei assim, tinha uma página de uma história em quadrinho. Um original também, no formato A3. E aí tinham duas estudantes que estavam lá para poder falar sobre os cursos. Ela percebeu que eu tinha gostado muito. Ela falou, olha, eu percebi que você gostou muito dos desenhos. Só se for demais. Ela falou, sabia que existem várias profissões para quem gosta de desenhar, para quem gosta de arte? Falou, você pode ser ilustrador de jornal, de revista, de livro, pode trabalhar na arquitetura, com moda, e pode trabalhar fazendo histórias em quadrinhos. Aí quando ela falou isso, eu falei, poxa, é isso que eu quero ser quando crescer. Então minha infância foi assim, com muitos quadrinhos, muito desenho. Sim. Já foi desde pequeno mesmo. É, E assim, só uma coisa que eu lembrei, uma das melhores lembranças que eu tenho da infância, Zé, é esperar meu pai chegar do trabalho. Eu sou de uma cidade chamada Ipatinga, que é uma cidade que é metalúrgica, tem uma grande siderúrgica lá, a cidade gira muito em torno dela. Era esperar meu pai chegar do trabalho com a revista da Turma da Mônica, que a gente estava conversando lá. Então é uma das melhores memórias assim que eu tenho da infância. Mas o primeiro time de coração não é o Ipatinga não, né? Não, o Ipatinga veio depois. O primeiro foi o Galo, eu tenho fotos para provar, que é o Atlético. A gente sempre fala que é o Galo. E depois veio o Ipatinga. O Ipatinga surgiu em 98. Isso. E desde a fundação eu ia a campo, tenho a camisa e tudo. Agora ele está num momento bem difícil. O Ipatinga chegou a jogar na Série A, foi campeão mineiro. Mas ele está passando uma fase bem difícil agora. Mas está se reerguendo, o Tigrão de Aço. Tigrão de Aço, acompanha muito os jogos do Ipatinga. Né? E pensando em tudo isso, né, a gente vai falar sobre essa questão justamente da infância, né? E nada melhor do que falar da infância e ter como representatividade justamente o quadrinho, né? Então, a história em quadrinho. E para que a gente chegue até lá, queria que você falasse um pouquinho como foi essa caminhada sua até chegar a fazer os desenhos da Turma da Mônica, com Maurício de Souza, que aí eu acredito para todos que estão aqui nessa sala, e tem muita gente nessa sala, assim, deve ser um sonho para todo mundo trabalhar com a Turma da Mônica, com Maurício de Souza. E aí fala um pouquinho e aí daqui a pouco a gente entra nos outros assuntos aqui, que eu sei que Lara tem coisa para perguntar, José tem muita coisa. Maia tá ali desenhando também, mas você que vai daqui a pouco falar alguma coisinha. Eu vou. Que bom, Maia, que bom. Então vamos ver como foi essa caminhada até ir trabalhar com a Turma da Mônica e qual foi o momento que você chegou a isso? Olha, Cristiano, foi assim, a minha infância foi permeada de desenhos, de quadrinhos, de livros também, mas muito em função do estímulo que eu tive dos meus pais.
Sim. Então, eu lembro o dia que eu ganhei minha primeira resma de papel chamex, de folha branca, porque eu desenhava no verso dos relatórios de trabalho do meu pai. Então, sobrava muito na empresa, ele levava para casa e eu desenhava. Então, o dia que eu ganhei a primeira resma de 500 folhas de papel, eu fiquei uns 3 dias desenhando, fazendo quadrinhos. Só que na escola, o desenho era meio que uma atividade marginal. Sim. No sentido de estar à margem do currículo. Então, durante a educação básica, eu nunca tive aula de arte. É curioso isso. Sim. Então, o estímulo sempre veio de casa e de um ou outro professor que via que eu gostava, percebia que tinha esse talento e me estimulava a fazer alguma coisa e tudo. Só para ilustrar isso, uma vez, minha professora de português me pegou desenhando em sala de aula, no caderno. E aí ela foi, viu, pegou o meu caderno, sentou na mesa dela, deu uma folheada e falou assim: olha, no final da aula eu quero conversar com você. Eu falei, nossa, eu morri umas 15 vezes até o final da aula. Chegava o fim do mundo, mas não chegava o fim da aula. E aí eu falei assim, eu só pedi a Deus para falar, ai Deus, abençoe para que ela esqueça, que ela devolva meu caderno e esqueça. Ela vai esquecer. Ela vai esquecer, vai esquecer. E ela não esqueceu, aí ela acabou a aula, ela me chamou, vem cá, senta aqui do meu lado. Falou assim, você não quer ilustrar minhas provas, não? Eu falei, como assim? Olha, seu desenho é muito bonito. E eu tenho, toda a prova tem um texto. E seria muito legal se tivesse a sua ilustração para poder acompanhar o texto. E você vai fazer as provas do ano, eu estava na 6ª série, vai fazer as provas da 7ª série. E você só tem que me prometer que você não vai contar para ninguém o que vai cair na prova. Eu falei, professor, eu dou a minha vida por esse segredo. Então, assim, eu tive sempre um ou outro professor que me estimulava e tudo. E aí, o que aconteceu, Cristiano? Eu tinha muita dificuldade em matemática e todo ano eu pegava recuperação, mas quando chegou na 8ª série, que é o 9º ano, eu fiz 3 vezes a 8ª série. Eu tive 2 aprovações sempre em matemática. E na 3ª vez que eu estava fazendo, eu fiquei muito desestimulado e estava pensando em parar de estudar, porque eu achava que, meio que eu me achava o burraldo da escola. Sim. Eu tentava meio que disfarçar isso, fazendo humor. É bom de repetir de ano que eu já sei o que vai cair na prova de geografia, porque o professor sempre repete a prova e tal. E aí eu tive uma professora que me salvou da evasão escolar. Eu tive uma conversa com a professora Marilene Tuller, minha professora de história, sempre faço questão de falar sobre ela. E ela ela me salvou mesmo da evasão escolar, que eu fui pro meu último dia de aula, ela viu que eu não estava bem e tudo, teve uma conversa que foi definitiva para minha vida. E aí eu tentei o vestibular para artes visuais e passei, fui para estudar na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E no primeiro dia de aula, a gente foi se apresentar, o professor falou que... eu vou explicar por que eu estou contando essa história. Aí o professor perguntou por que a gente tinha escolhido o curso, e cada colega foi falando, olha, eu quero ser escultor, quero trabalhar com gravura, pintura. Aí chegou na minha vez, falei, professor, eu quero trabalhar fazendo histórias em quadrinhos. Falei, todo empolgado. Aí ele falou, como é que é seu nome? Falei, João. Sabe quando você fala que sai borboleta, estrela, passarinho, né? Ele falou assim, João, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Eu falei, caramba. E aí eu fui descobrir que o quadrinho, no campo da arte, não era considerado uma manifestação artística. Só que o que eu via, e nessa época eu comecei a publicar num jornal em Belo Horizonte, eu tinha uma página de quadrinhos para criança, um suplemento infantil, e eu via que o meu professor ensinava sobre teoria das cores, eu aplicava no meu trabalho como quadrinista. Tinha aula sobre composição, a mesma coisa, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E meu plano inicial era ser professor de criança. Trabalhei 1 ano na educação básica e depois surgiu a oportunidade de trabalhar numa universidade. E aí passei no processo seletivo e era no curso de design gráfico e o tempo todo eu via que tinha uma disciplina que chamava Linguagem dos Quadrinhos, que não só quando eu fazia, mas quando os alunos faziam também, eu estava ensinando arte. E aí eu fui tentar um mestrado nessa mesma escola, na mesma universidade onde eu me formei. Consegui ser selecionado, fui aceito no processo na pós-graduação
E aí essa pesquisa, e a minha pesquisa era para mostrar que quadrinho era arte e que podia ser usado nas aulas de arte como uma expressão artística. Essa pesquisa ganhou um prêmio, eu fui a São Paulo para receber e me lembrei que tinha um amigo que trabalhava lá com o Maurício Souza. E meu sonho, era meu sonho também de infância, era conhecer o Maurício pessoalmente. Que ele é um dos responsáveis por eu ter entrado nesse nicho que é quadrinho para criança e tudo. Mandei mensagem para o Sidney Guzman, mandei mensagem para ele, falei, Sidney, meu sonho é conhecer o Maurício e tal. Escrevi uma carta para ele, né? E ele, João, claro, vai ser um prazer te receber aqui. E eu fui para lá, fui receber o prêmio e fui no estúdio. Só que o Maurício não estava nesse dia. Mas mesmo assim eu fiquei feliz que eu conheci tudo. Aí um ano depois, igual o quadrinho, né? Um ano depois. Me vê agora o quadrinho como um ano depois. Eu voltei a São Paulo para dar uma palestra lá na Escola de Comunicação e Artes da USP, que eles têm um núcleo de pesquisa em quadrinhos, né, na ECA. Mandei mensagem para o Sidney de novo, falei, Sidney, olha, eu só quero tirar uma foto com o Maurício, não quero tomar seu tempo de novo. E claro, João, vai ser um prazer. Nesse um ano eu produzi um quadrinho que fala sobre imigração internacional, que é um problema muito sério, social, lá na região onde eu vivo, em Governador Valadares, no interior de Minas. E o Maurício, aquela assim, pai, conheci, nossa, fiquei emocionadíssimo, tremi todo. E ele, uma simpatia, me deixou super à vontade, a gente conversando. E eu com a revista para dar para ele de presente, estava no meu colo assim. Ele virou, essa revista é para mim? Eu falei, claro! Entreguei para ele até tremendo assim. E ele folheou ali, nossa, que desenho bonito. Eu quase desmaiei, né, de emoção. E tá, aí tirei a foto e tudo, agradeci, dei um abraço e tal. E fui pro lugar da palestra, só que eu cheguei muito cedo. E aí eu fui para um restaurante, uma lanchonete, tô lá, comendo meu pão de queijo, como bom mineiro. Na época eu podia comer, não tinha intolerância à lactose. E aí de repente meu celular toca. Aí era o Sidney, que trabalha lá com ele. Falei assim, João, você tá sentado? Eu tô, Sidney, porque assim, João, você não vai acreditar. O Maurício leu a sua revista, gostou muito e perguntou se você tem interesse em trabalhar com a gente, escrevendo histórias da Turma da Mônica. Rapaz, pensa num dia que eu chorei. Eu só... Ele, João, que legal e tal. Quando eu desliguei o telefone, tava todo mundo olhando na lanchonete, não tava nem aí, eu tava tão feliz. E aí foi assim que eu tive a oportunidade de começar a... Eu falo que é trabalhar com os meus amigos de infância. E aí comecei, isso tem 17 anos que eu tô lá fazendo parte da equipe de roteiristas, que é uma equipe fantástica, amigos queridos, colegas que eu admiro muito, escrevendo histórias da turminha. Foi assim que eu conheci o Maurício, e aí foi uma escola, né? Porque até talvez uns 4, 5 anos atrás, o Maurício lia e avaliava todo o roteiro. Sim. Então era uma aula assim, de escrita, de layout para as capas, sabe? Sim. Teve uma vez que eu fiz uma história do Chico Bento de 6 páginas. E a gente recebe por produção. E ele avaliou e cortou... Melhor personagem. Oi? Chico Bento é o melhor personagem. É o meu preferido. Na infância era o meu preferido. Hoje eu gosto mais de Cebolinha. Para escrever é o melhor que tem. Mas o Chico também Cebolinha é muito incrível. É incrível. É um personagem riquíssimo. Incrível. O que eu mais gosto também é o Penadinho. Penadinho eu amava da Turma do Cemitério. Muito bom, velho. Aquele desenho em 3D que teve na época. Sim. Lindo. E aí a história tinha 6 páginas, o Maurício fez uma edição lá e ficou com 3. Falou, corta esse quadrinho e tal. Num primeiro momento eu fiquei chateado, falei, pô, eu vou receber metade pela produção, pensei, né? Mas depois eu fui fazer a história do jeito que ele editou, eu falei, caramba, a história ficou muito melhor. Então, um cara que tem assim, uma pessoa que tem um profundo conhecimento da linguagem dos quadrinhos. Sim. Então, foi um aprendizado assim muito grande, uma escola, verdadeiramente assim, uma escola. Ter assim as histórias editadas por ele. Eu tinha dificuldade de fazer capa, porque geralmente quando você faz a história de abertura das revistas, eles pedem pra gente fazer o layout da capa. E aí no início eu não acertava. Ele me deu uma aula de como fazer capa. Sabe? Me deu uma aula, sabe?
mostrou, eu imprimi esses, ele desenhou. Olha, aqui a Mônica precisa ficar no centro por causa disso, a gente tem pesquisas que mostram que as revistas vendem mais quando a Mônica está na capa. E você pode inventar um pouquinho, uma coisa que nem está na história. Me deu uma aula de como fazer uma capa. E é interessante a Mônica também, né? Porque eu ouvi ele falando uma vez que teve resistência da Mônica entrar no Japão. Sim. Porque era uma menina que batia no menino e quando chegava lá, a galera não gostava muito, né? Os homens não gostavam muito dessa parte. A questão cultural, E aí ele teve que introduzir outros personagens. O Horácio, justamente. E eu achava... eu pensava em todo personagem que o Maurício talvez fez inspirado nele, né? E aí essa foi a pergunta, eu lembrei, Zé, qual foi a pergunta que eu fiz pra ele, né? Eu disse, Maurício Souza, qual foi o personagem que você se inspirou em você pra fazer? Porque tem o pai da Mônica, ele, tudo O personagem que eu fiz inspirado em mim mesmo é o Horácio. É o Horácio, é o alter ego dele. Aí eu parei a pensar, cara, é o Maurício mesmo. Isso ele mesmo. E até fisicamente, assim, baixinho, pescoço curtinho, assim. Sim. Teve uma vez, Cristiano, que ele falou numa reunião que... Ele falou assim, olha, gente, vamos evitar, assim, alguns regionalismos, assim, no sentido de algumas expressões que uma pessoa, igual o Chico Bento, né? Lá ele é muito popular na Indonésia. Sim. Aí ele falou assim, olha, aqui tem algumas expressões que são, assim, por exemplo, eu vou chutar o balde. Na Indonésia as pessoas não vão entender. Eu falei, aí que eu tive uma ideia da dimensão que é essa propriedade intelectual. Eu falei, gente, porque quando eu estou escrevendo, eu não fico pensando assim, eu penso assim, na história que eu gostaria de ler quando eu era criança. Sim. Esse é o meu primeiro assim, princípio. Depois na escola que meus filhos hoje gostariam de ler. E terceiro assim, a história que eu vou curtir fazer. Então, se eu for ficar pensando muito nisso, acaba que dá uma travada, né? Sim. Mas tem muito isso, essa questão de você meio que... Você mostrar a nossa identidade, que a gente percebe, que a gente tem nas histórias do Chico, mas ao mesmo tempo ela ser universal, evitar algumas expressões que vão deixá-la... Elas não vão deixar de ser universais também. Sim. Por causa disso, né? De mostrar a nossa história, nossa cultura. Eu vou deixar a Lara perguntar, porque se deixar aqui eu vou ficar conversando com o Márcio. E eu já não gosto de falar. A minha pergunta era, pegando o tema, né, do seminário, que é Patrimônio e Infância, sobre como você enxerga essa importância, sei que a gente já comentou um pouco, né, sobre essa importância do acesso a mídias não formais, como quadrinhos, né, histórias em quadrinhos, no desenvolvimento das crianças, assim. Principalmente com seus filhos e tudo, como exemplo também. Eu acho que... eu acredito muito que... Eu acho fundamental, acredito que seja fundamental para essa formação humana. Eu acho que uma linguagem, uma experiência, ela não deve excluir uma outra. E tem os quadrinhos vêm de um histórico muito de preconceito, de preconceito mesmo, de não entender a linguagem no primeiro momento. Aí tem toda uma questão cultural também. A gente é uma sociedade que é muito letrada realmente nas letras. A gente é uma herança dos jesuítas, de valorizar mais a literatura do que a arte. Então é uma tradição que a gente ainda carrega ainda muito forte, de saber reconhecer a importância da leitura da imagem. E os quadrinhos é uma potência nesse sentido, de unir duas linguagens, que é a literatura e a arte, numa linguagem que é diferente, nova, que é fundamental na formação das crianças. Então, uma criança que é letrada em imagens, ela vai construir uma visão crítica do mundo, ela vai ter mais subsídios para fazer essa leitura do mundo, que é cada vez mais visual. E os quadrinhos contribuem muito nesse sentido, nesse letramento visual, para ler o mundo mesmo, para ter uma visão crítica. E os quadrinhos também são uma ferramenta muito acessível, muito fácil no sentido para se comunicar com uma linguagem artística, que é o que eu defendi lá na dissertação. Então você precisa de muito pouco recurso, igual a Maia está fazendo aqui, um lápis e uma folha, você consegue construir um universo imaginário ali, dentro desse universo interior, comunicar isso com as pessoas. E os quadrinhos têm uma força incrível nesse sentido. Então, esse letramento, assim, então, não só os quadrinhos, como o cinema,
Os jogos, como a gente claro, tem. E a escola é muito lenta para adaptar e para acolher essas novas linguagens. Isso vem acontecendo. Eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha, de mostrar, no meu caso, eu trabalho muito em função dos quadrinhos, de mostrar que é possível. E eu percebo que melhorou muito, mas ainda tem um campo muito grande para poder avançar nesse sentido. Mas melhorou bastante. A gente tem programas governamentais de compra de livros, como o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que também compra quadrinhos, e eles realmente chegam nas escolas do país inteiro. Mas aí é uma etapa do processo. E aí, é uma pontinha do iceberg. É uma pontinha do iceberg. E aí você tem que trabalhar na formação de professores para explorar aquilo, trabalhar aquilo de forma com todo o potencial que os quadrinhos têm em sala de aula, como leitura, como produção artística. Então é toda uma cadeia que vai fazer esse livro chegar até a criança de uma forma mais viva, mais produtiva, no sentido de realmente aproveitar todo o potencial que o quadrinho tem. Então eu acredito muito nisso, assim. E aí, por exemplo, lá como pai, eu tento suprir essas lacunas que a escola ainda tem. Então, assim, apresentando. Então lá, meus filhos gostam de ler, gostam de quadrinhos, de literatura. A gente tenta suprir, às vezes, essa carência que a escola, às vezes, não dá conta. E faço esse trabalho, viajando o país inteiro também, de formação de professores, de incentivo à leitura, de mostrar que os quadrinhos são legais. São Sim. Na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará, a gente tem um programa que é o de quadrinhos. Eu esqueci até o nome, agora eu vou olhar aqui rapidinho. Mas é uma extensão mesmo da universidade, é a oficina de quadrinhos, lembrei. Legal. A oficina de quadrinhos, ela é um projeto realmente da UFC de extensão, que é justamente para essa criação de quadrinhos. A gente tem algumas oficinas que são feitas, são encontros aos sábados. Tem toda uma provinha para passar e tudo, mas as aulas também são abertas. É uma coisa muito legal também da extensão. Que é uma coisa que, aqui no Ceará, pelo menos, eu sinto que o quadrinho é bem forte também. Sim, demais. A gente tinha o Al Rio, por exemplo, um ícone quadrinista cearense. Então, muito, muito boa sua fala, assim. Me lembrou agora algo pessoal. Eu estudei numa escola bastante construtivista, assim. Então, a arte sempre foi muito valorizada. Eu lembro que é uma memória afetiva que eu tenho muito forte, que meu ABC... O tema foi HQ. Então, todos os personagens, a gente tava... eu lembro que eu tava de mini na festa do ABC, então todas as crianças estavam fantasiadas. Eu lembro que tinha algumas Mônicas, tinha o Capitão Zero também, o Recruta Zero. Tinha o Recruta Zero. Recruta Zero. Lia demais. É muito bom. É muito bom. Pois me lembrou disso, dessa importância, assim, porque no primeiro ano, né, e a gente apresentando, eu lembro que a gente fez um almanaque, que era, cada aluno tinha um quadrinho que fazia. E aí eu fiz uma história de uma girafa, um peixe e um coelho jogando pega-pega. Lembrei agora. Pois isso marca tanto, porque os quadrinhos são uma possibilidade de você... se expressar como sujeito, né? Porque ali é a sua expressão. O professor realmente é um mediador. Vai ser a sua história, a sua forma de contar a história, a sua expressão na forma de desenhar ou de representar aquela história. Então, realmente é uma ferramenta assim potente, muito potente para essa expressão pessoal e para dar voz para as crianças. E fazendo justiça na universidade onde eu estudei, na Escola de Belas Artes da UFMG, hoje a minha pesquisa, a minha dissertação foi uma das primeiras, se não foi a primeira, que tentou mostrar essa relação entre quadrinho e arte, lá na universidade. E hoje a gente tem um núcleo de quadrinhos lá. Tem um núcleo de quadrinhos. Você foi o pioneiro, né? Eu falo, e aí, eu sou professor no curso de arquitetura, e sempre quando vem um aluno com um projeto, uma ideia diferente, eu falo, olha, alguém tem que desbravar a mata, alguém tem que começar, então eu dou maior força, sabe? Então, os TCCs, os trabalhos de conclusão de cursos mais diferentes lá são eu que oriento. Eu costumo contar uma história, você já está cansado de ouvir também, e eu falei aqui no início, mas para quem está nos assistindo ouvir também,
eu fui o primeiro e único menino da Casa Grande a ser proibido de ler gibi na casa. Essa história é ótima. Essa história é ótima. Mas é porque eu quero... Eu pensei que todo mundo da Casa Grande sabia disso. Mas o que acontece? Eu lia muito gibi. Eu pegava tipo assim 20, 30 gibis pra ir pra recepção ali. Tinha uma árvore que era em formato assim, né? E cabia certinho pra escorar aqui e ficar lendo. Nossa. Então eu me escorava aqui, botava a montanha de gibi do lado. E era terminando um, colocava do lado e pegava o outro. É um cartão pronto. Eu uso muito isso, essa metáfora visual, na escola de passarinho. Sempre quando estão lendo, sempre tem uma árvore grande, assim. Então é ótimo isso. E chegava visita na casa para visitar e eu não ia atender. Porque eu estava lendo gibi. E entrava, saía e eu não via. Aí chegou na reunião e falei, mas Cristiano não está atendendo visita. Porque Cristiano está só lendo gibi. É certo? Pois muito bem, você está proibido de ler gibi para você atender as pessoas no memorial. E agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? Meu passatempo era ler gibi. E aí eu começo a entrar no universo de livros, aí eu vou ler, né? Títulos renomados. Mas por que eu falei tudo isso, né? As histórias em quadrinhos, ela lá no início, ela não falava determinados temas, né? É lógico, a gente tem o surgimento aí, por exemplo, do Super-Homem, né? Vai trazer essa característica do imigrante que estava nos Estados Unidos, é por isso que tem essa roupa na cor azul, veste a cueca por cima da calça, para justamente dar essa diferença e trazer essa linguagem de que estava lá. É algo muito tímido ainda, porque é muito metafórico, né? Mas se nós trouxermos para o nosso dia de hoje, né? Como essas histórias em quadrinhos, esses personagens, eles vão contribuir para o que nós vivemos atualmente. Porque, por exemplo, nós temos muitas crianças com aspecto autista, nós temos muitas crianças que têm Down, enfim, né, o que vive a sociedade hoje dessa juventude. E eu queria saber, você falasse um pouquinho para a gente, como as histórias em quadrinhos, elas contribuem, ajudam as pessoas a compreenderem esse universo também. Olha, muito legal, Cristiano, porque acho que a frase que eu mais falo com meus alunos, eu trabalho a disciplina História da Arte, da Arquitetura e do Urbanismo. E eu sempre falo com eles, olha, a arte e a arquitetura é sempre um reflexo do seu tempo. Então, o contexto da sociedade vai refletir no estilo artístico, no modelo da casa, no tipo de arte que é produzido. Sim. E considerando os quadrinhos como uma manifestação artística, ela vai refletir o nosso tempo e tratar das temáticas também do nosso tempo. E você vê, por exemplo, até no contexto dos super-heróis, durante a Segunda Guerra, eles enfrentaram... Quem que eram os inimigos? Eram os alemães, né, os japoneses, os nazistas. Então tem histórias clássicas lá do Capitão América. Ele socando o Hitler. Hitler. Então é um reflexo da sua época. E aí depois, num outro tempo, lá no início dos anos 2000, aí passaram, com o ataque das Torres Gêmeas, passou a ser os árabes. Então os quadrinhos sempre acabam refletindo esse contexto que a gente vive. E por isso que é uma ferramenta artística, é uma manifestação artística. E lida com problemas do nosso cotidiano. Eu fiz no ano passado, foi o primeiro livro meu em quadrinhos que é uma graphic novel, um romance gráfico, que não é para criança, que é o Doce Amargo, que eu fiz um relato em quadrinhos sobre o rompimento da barragem de rejeitos da mineração de Mariana. A minha cidade, que é Governador Valadares, ela foi uma das atingidas, e essa lama tóxica, que é o equivalente a 21 mil piscinas olímpicas, volume de água, de lama tóxica, repleta de metais pesados, atingiu o Rio Doce, que é a única fonte de abastecimento da cidade. E a cidade ficou 10 dias sem uma gota d'água. Então ela entrou em colapso. Porque o que a gente recebia de doação não dava conta, então o exército teve que ir para as ruas, foi um cenário de guerra. E aí quando eu comecei a perceber a dimensão do que estava acontecendo, eu passei a fazer um relato, anotar uma espécie de um diário, já pensando no formato de roteiro de quadrinhos, para essa história que virou o livro. Então o livro acabou pegando o primeiro ano do rompimento, e os personagens, eu, a minha família, a minha esposa, os filhos, amigos. Então os amigos, quando no lançamento, falaram, vocês vão lá porque vocês estão no livro, vocês vão comprar o livro, para ver vocês lá. E então assim, os quadrinhos sendo usados como uma forma de um relato mesmo, um registro histórico, porque meio que a cidade vai esquecendo, vai tenta retomar a rotina e a água continua contaminada. Então é uma forma de relembrar, de registro, de memória
de um contexto real. E os quadrinhos podem tratar de absolutamente tudo, né? Sim. Então, dos assuntos do nosso tema. E cada vez mais a produção brasileira, ela tem crescido em quantidade e em qualidade. Sim. Então, você tem essa questão do autismo, né? Da neurodivergência. É uma área também que eu estou abordando na Escola de Passarinhos, a inclusão. Então, as temáticas uma coisa que o Maurício sempre fala, ainda fala, né, que a Turma da Mônica sempre fala a linguagem do dia e da hora. Então, as histórias da Tina, na década de 70, ela era hippie. Sim. Ela era hippie. Então, É as outra gírias... que eu gosto muito, a Tina. Eu acho muito massa a Tina. Então, assim, os quadrinhos é uma manifestação artística que trata do nosso dia a dia, né, do que a gente tem vivido. Como a arte pode tratar, como cinema, a fotografia. As historinhas da Milena, agora que ela finalmente está ganhando a revistinha dela. Olha, e foi tão legal esse processo. A gente passou por uma série de seminários, de conversas excelentes para entender esse universo, para depois poder criar as histórias. Então teve todo um processo de formação, não só com os roteiristas, mas com todo o mundo do estúdio. Isso foi muito legal, sabe? Então, tinha lá, e a gente trouxeram várias pessoas relacionadas ao movimento negro para a gente entender e tudo. Então tem o Luca, que é cadeirante aí, tem toda uma formação para poder entender esse universo. É uma imersão mesmo. A Dorinha. Né? E de todas, a que eu mais gostei foi a da Milena. Foi a mais legal, assim, esse processo de imersão para a gente entender. Porque o personagem ele tem que ter alma. Sim. Eu acho que esse é o diferencial da Turma da Mônica. Os personagens têm alma, né? Isso. Quando eu vou dar oficina de roteiro... Oi, pode falar. Não, daquele lourinho. Como é que não é o Xavé. O Franjinha? Não é o Franjinha. Que tem o cabelo parecido com o do Cascão, só que é louro. Humberto. Humberto. Ele é mudo. É mudo, sim. Ele é mudo. Eu amava o Humberto também. Também gosto muito. Então, não tem como você não gostar da Turma da Mônica. Todos os personagens têm alguma coisa que lhe marca, assim. Isso. Pois é, e pra quem quer contar uma história, seja nos quadrinhos, no audiovisual, né, na animação, o personagem precisa ter alma. Porque é isso que vai provocar a identificação. Quando eu vou dar oficina de roteiro, eu sempre dou o exemplo da barata na sala. Sim. Se entrar uma barata voando aqui, cada um vai reagir de um jeito. Então, de repente a Maia vai querer matar a barata. Eu vou dar um grito. A Maia vai dar um grito, a Lara vai correr, o José vai querer matar a barata. Você fala assim, não mata, vamos tirar ela daqui. Vamos... É bem eu. Porque cada um é de um jeito, e isso aqui é legal. Então o personagem, igual a Turma da Mônica, é um exemplo. Se entrar uma barata voando numa história, cada um vai... O Cebolinha vai querer usar no plano infalível, a Mônica vai ficar apavorada. Ele usa... Eu acho que não é uma barata, é uma minhoca na aventura do tempo. Então, uma boa história começa com bons personagens. Que tenham alma e tudo. Por que às vezes alguns personagens não pegam algumas histórias? Porque... Sim. E aí, no caso da Milena, que é uma personagem nova, então teve todo esse processo de imersão nesse universo para ela ter uma identidade. Sabe? E aí tá saindo, eu ainda não vi a revista nova, saiu agora. Eu gostei muito mudando um pouquinho, né, do redesign dela, porque eu senti que ficou mais casado mesmo com a turminha, né? Antes ficava destoando um pouco, era até um comentário que muita gente tinha. Sim. Eu já gostava dela, né? Principalmente no live action. Eu amo assistir Turma da Mônica, todos os filmes eu assisto e... Eu gostei muito desse redesign dela, de simplificar mais. Sim. Eu ainda gosto mais dela com o macacão laranja e a outra blusa mais. Mas acho que ficou ótimo, assim, trazer também... Eu vi algumas cenas, né? Eu gostei muito do traço, inclusive. Todas as revistas mudaram. Sim. Todas as... E eu gostei muito das referências que sempre nas historinhas do Maurício ele traz, né? Então tinha até Guerreiras do K-pop, que é algo super recente. Isso é bem típico, Se for pegar lá na década de 80... Tem as referências daquele período, década de 90, isso é muito legal. E eu tento levar isso pro, né, igual Escola de Passarinhos, que é o projeto que eu tenho, a pessoa fala, faz um personagem autista e tal. Tá, mas eu preciso de entender melhor esse universo. Como é esse universo, né? Não é só fazer por fazer.
O Maurício fala que o personagem é igual ao filho, não é só fazer, você tem que cuidar. Então tem que ter mesmo esse cuidado, saber como é que ele é, como é que ele e age. principalmente até porque o autismo é um espectro, né? Então Sim. nós temos muitos tipos, assim, Claro. tem os níveis de suporte. Sim. Isso aqui é legal entender esse universo, mergulhar nele para poder escrever as histórias. Maia, tem pergunta aí, Maia? Muitas. Foi fácil. Por favor, Maia. Tá ali Por desenhando, favor. mostra o desenho pra câmera. Como é que já tá ficando aí, ó? A Milena é aquela que aparece nos todinhos? Olha lá, ó. A Maia aí já desenhando. No Esse ali é todinho. eu? Eita, mas eu tô bonito. Gente, que É, legal. a Milena é aquela que aparece nos todinhos? Depende, tem muitos que aparecem todinho. Tem pouquíssimos. Não, amigo. Ó, que aparece a Dorinha, aparece Cebolinha, o Cascão, que pra mim tem o melhor gosto dos todinhos, não sei porquê. A Magali, a Mônica e a outra menina que acho que é a Milena. Acho que é a Ou é a Milena. Marina? Não, a Marina não aparece. Ah, tá. Se tiver, é de alguma edição especial. Dos todinhos Betânia. Ó, José é especialista em todinho, minha gente. Vamos discutir Eu Eu colecionava quando eles ficavam no Danone, no iogurte, assim, que era o potinho do Danone e a cara dos personagens, eu colecionava. Ah, eu lembro dessa coleção. Eu lembro. Ih, gente, em casa tem tanta coisa. E assim, é bom que quando você tem filhos, você compra com a desculpa que é pros filhos, né? Mas não é pra gente. Recentemente eu adquiri algo também que eu disse que é pra eu brincar com meu menino, mas quem vai brincar primeiro é ele. Tem que fazer o test drive. Eu sei bem como é que é, Cristiano. É porque assim. eu sou uma pessoa muito saudosista, né? Então, eu nunca fui muito de jogar, mas tem alguns jogos de game antigos que eu gosto muito até hoje. E eu tive que comprar um. Daiane, desculpa, meu bem. Vamos ver se é o mesmo que eu comprei, vamos ver. Aí eu comprei aqueles stick antigo, que aí você tem os jogos antigos pra você jogar. Sei. Que eu vou conectar no meu HDMI e vou jogar esse jogo, tipo... Eu comprei do Atari. Eu tô louco pra comprar o do Atari. Nossa vida. Ou Atari ou então um Super Nintendo. Sim. Eu tenho que comprar um Super Nintendo. Eu vou comprar um Super Nintendo ainda. Vou ter que comprar pra jogar o Super Mario Me antigo. chame, viu? Você. Isso quando o Lara vier aqui, eu vou chamar a Lara pra fazer uma partida de game lá em casa. Eu tô imaginando um Chico Bento assim, gigante de brinquedinho na casa de João. Ó, eu tenho um Cebolinha e uma Mônica. E é bom. E aí miniatura tem vários. Vai lá, Zé, vou deixar com você agora aí. Espera ainda, eu tô parado. não tenho alguma pergunta. Mas enquanto ele vai procurando lá, eu chamo de João ou eu chamo de Marcos? E pode ser João. João? Ó, quando eu vou falar com criança, eu falo que meu nome é Marquinho. Marquinhos. Meu apelido é João Marcos. Mas vocês podem me chamar de João. Deu bom. Então, João, pegando a base da Turma da Mônica, né? E aí nós pegamos aí como base, por exemplo, o Cascão, que não gosta de tomar banho. É a lição que você está passando para uma criança. O Cebolinha que fala... Ele lavou as mãos na pandemia. Foi na pandemia. Fizeram isso com o Cascão, tô triste por ele. Mas enfim, o Cebolinha que troca o R pelo L... A Mônica, né, que aí tem essa questão aqui do bullying lá, que o Cebolinha mexe muito com ela. Como que as histórias em quadrinhos, elas acabam abordando esses temas, né? Sem parecer que são aula para as crianças, mas que é uma lição que está dando sobre humanidade, sobre sociedade, sobre, enfim. E porque são personagens humanos, assim, isso humaniza e isso provoca identificação por parte das crianças. E é justamente você mostra que você não está sozinho no mundo. E quem nunca, né, teve um dia mais frio que ficou com preguiça de tomar banho, ou que não se zanga, né, como a Mônica, né, com as implicâncias do Cebolinha. Eu acho que o mais forte nos personagens do Maurício é justamente essa humanidade dos personagens. São pessoas que têm virtudes, têm coisas, têm personalidades, têm particularidades que tornam eles únicos e que provocam essa identificação. Isso que é riquíssimo no trabalho dele, né? E a criança se identifica. E a força do trabalho que está aí há mais de 60 anos é isso, vai passando de geração em geração. E nos trabalhos, que tu agora dá aula de artes, né? Sim, na arquitetura.
os personagens que você acaba criando, você deve ter alguns personagens criados também. Tenho. O que você consegue trazer disso também para eles? O que eu aprendi muito com o Maurício é muito essa ideia de trazer da vida real, né, das experiências cotidianas, os subsídios para criar os personagens e as histórias. Eu tenho 2 personagens que foram meus primeiros, assim, profissionalmente foram os primeiros, que é o Mendelévio e a Telúria. Eu tirei da tabela periódica de química. Eu já ia falar. Que são 2 irmãos, que sou eu e minha irmã do meio, uma figura, ela é muito engraçada, e a gente tinha uma relação de amor e ódio na infância. Sim. Então as histórias falam dessa relação entre irmãos, das brigas, da cumplicidade, né? Assim, a gente briga, mas se ama, um não larga o outro. E então essa humanidade, essa questão de ter os personagens. Então quem conhece a minha irmã, quando lê as histórias, fala: poxa, é a Daisy escrita. Então, eu consigo ouvir essa fala daqui na história, eu consigo ouvir sua irmã falando. E ao mesmo tempo provoca identificação com várias pessoas que têm irmãos e tudo. Então isso é bem legal. Então isso que eu tento trazer do Maurício. E nos passarinhos a mesma coisa. Os passarinhos têm poucos personagens, sim, mas você tem lá que é o professor e tudo, e tem o Astolfo, que é aquele que fala o que o professor queria falar, o que a gente queria falar. Esse é o inspirado de José, né? Então assim, ele é um alter ego, assim, ele fala o que eu não posso falar publicamente, mas pelo personagem ele fala, sabe? Então eu peguei a referência, ótimo, eu vou pegar a referência. Pois é. Pessoal que está assistindo a Casa Grande FM, confira os episódios anteriores. E as pessoas amam o Astolfo. É muito legal, porque tem para lembrar uma recente, agora com o álbum da Copa, aí ele tá lá com o álbum, aí chega um adulto e fala assim: nossa, que bom que você está fazendo o álbum. Você está aprendendo a lidar com a inteligência emocional, vai aprender sobre não sei o que, um tanto de coisa que adulto fica teorizando. Sim. E aí no último quadrinho ele falou assim: nossa, a vida adulta é chata. Ele só tá se divertindo, mas o adulto quer, né, colocar tudo na... Ele falou: ser adulto deve ser muito chato. Isso me lembra aqui pra pergunta que teve no seminário, né? Que fizeram ao Pedro. Se você encontrasse um genial. O que é que você faria com isso? O que é que você faz? Eu ia chamar eles pra vir pra cá e conhecer a casa. Pronto. Então, assim, às vezes o adulto... Essa é uma resposta que o Astolfo daria. Então, a gente, com a vida adulta, bota por tão complexa, complicado, tal. E tá ali fácil, e isso acaba aprendendo com esses meninos também dia a dia, né? Cristiano, esse é o maior desafio de quem escreve para criança, é você ter primeiro esse olhar de curiosidade para o mundo que a criança tem. Sim. Sabe? Esse é um grande desafio, e de você conseguir traduzir isso, né? Traduzir essa pureza, essa simplicidade da criança nas histórias. Sabe? Você falar com a voz da criança, esse é o grande desafio que eu tenho. Então, no Astolfo, eu tento trazer isso que o Pedro mostrou nessa resposta, eu tento trazer para o Astolfo, porque isso desarma e simplifica e ao mesmo tempo deixa tão claro. Sim. Às vezes uma coisa que é tão conceitual e tudo, e a criança vai lá no ponto, assim. E acho que por isso que as crianças, que os leitores, porque eu tenho leitores tanto adultos quanto crianças na escola de passarinhos, eu acho que é isso aqui que é o que eu consigo comunicar, que eles conseguem se identificar. Sabe, eu tento isso... Opa, desculpa, eu tento muito isso nas histórias. Zé? Futuga burra. Bom, eu fiz um bate-bola aqui ligeirinho, que são só 5 perguntas rápidas. Sim. Eita. Vim de José, nunca é ligeiro. Um personagem favorito? Olha, eu vou fazer uma... Com todo o amor e carinho que eu tenho com a Turma da Mônica, mas meu personagem favorito é o Asterix. O Asterix, personagem francês. Sim. Segundo lugar, a Cebolinha. Um quadrinho que marcou sua vida? Asterix, tudo pode ser duas. Pode ter duas. Pode, o Asterix. E também tem uma relação com meu pai, assim, que meu pai que me apresentou. Tem toda essa relação afetiva e as histórias são geniais. E uma outra que me marcou são as histórias do Tio Patinhas, escritas pelo Karl Barks, que é um escritor anônimo, que ele não assinava as histórias, são as histórias de aventura, caça ao tesouro. Só que as histórias eram tão boas, destoavam das outras histórias da Disney, que os fãs foram atrás para saber quem que escrevia. E ele virou meio que um Disney dentro da Disney,
da empresa. Então essas histórias são geniais, assim. Foi onde eu acho que que me ajudou muito a contar uma história, assim, foi muito claro, primeiro com o Maurício e depois com o Karl Barks. O Kim Patinhas também é um personagem Nossa, extraordinário. riquíssimo. Adoro as histórias do Patolino, quando ele veio pro Brasil. Os sobrinhos dele. Eu gosto dos sobrinhos, os sobrinhos são incríveis. Esses meninos são muito ruins da Casa Grande. Alguns aqui, vou citar o nome dos três, mas... um lugar da Casa Grande que mais gostou de conhecer, tirando a Gibiteca. Poxa, aqui, eu amei esse estúdio com os vinis, assim, achei fantástico. E o teatro, eu acho um charme, né? O teatro. O teatro... Não, já conheceu o Memorial do Violeta, né? Ainda não. Então vou pegar você e a Renata pra dar uma conhecida. Memorial. Mas a Gibiteca é o preferido, viu? Meu também. Música que combina com o momento de desenhar. Olha... eu gosto das coisas do Lô Borges, do Clube da Esquina. Aí vou puxar sardinha pra Minas. Pro meu país, Minas Gerais. Eu gosto muito do tá Lô falando Borges. bastante também do Clube da Esquina. Muito. Depois que eu descobri umas coisas assim do Clube da Esquina. É a minha paixão, assim, Clube da Esquina. Principalmente o Lô Borges. Uma palavra que define o seminário. Nossa, eu acredito que é a... Pode ser duas. Eu acho que é a infância... 3, né? Infância na sua plenitude. 4, né? Eu acho que aqui é a infância. Aqui é... Quando eu conheci a Casa Grande em 2013, isso aqui mudou minha vida. Sabe? Porque tudo que eu sonho na educação eu vi materializado aqui. Sabe? Eu estava conversando com Daiane ontem. Sim. Não sei se vocês têm a dimensão disso, mas do tesouro que é isso aqui. Porque... eu já viajei muito e não encontrei. Já encontrei alguma coisa parecida, mas igual em nenhum lugar. Assim, da criança ser protagonista real, a criança ter voz, ela realmente ser sujeito da sua história, construir a sua história como ela é construída aqui. Essa autonomia, a gente não vê isso em qualquer lugar. Isso, então, assim... quando eu falo do que eu sonho para a educação, aí as pessoas falam, não, rebate, mas isso é uma utopia. Não, porque eu conheci a Fundação Casa Grande. Então, tudo que eu sonho em educação eu vi aqui. E eu falo com o Lemberg que eu virei um embaixador informal da Casa Grande, porque onde eu vou eu sempre falo, faço questão de falar, as pessoas conhecerem, estimulo muito as pessoas virem aqui. Então, realmente aqui mudou a minha vida, mudou meu olhar para a educação, para o mundo. Renovou as esperanças, e quando eu volto aqui e vejo que está cada vez melhor, mais lindo, com mais projetos, assim, a gente volta renovado. Então aqui é um lugar muito especial. A Casa Grande realmente tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração, muito mesmo. Então a infância aqui é fantástica, assim, é vivenciada na sua plenitude mesmo. Pode ir, Lara. Não, ping-pong. Acho que já foi. Maia? Eu não sei como é que eu vou formular essa pergunta. Não, deixa. Vamos indo aí que eu... Não, pode formular do jeito que você quiser, Maia. Até sem ser formulada. Qual é, assim, o seu estilo de desenho que você mais gosta? Qual é o seu? E qual é o que você não gosta muito, assim... sei lá, como é que formula isso aí, não? Nossa, excelente pergunta, Maia. Olha só, o meu estilo é o cartoon, que é um desenho que não é uma representação... É uma representação da realidade, não é um desenho realista. Então, te dá mais liberdade para desenhar. Acho que até democratiza mais o desenho como expressão, e eu tento trazer da cultura, um pouco da cultura nordestina para o meu traço de cartoon. Quando eu estava no início da faculdade, eu fui a Recife, e essa viagem mudou minha vida também, porque foi um choque de cultura no melhor dos sentidos. Eu me apaixonei pelo J. Borges, por essa profusão de cores que tem aqui no Nordeste. Então sempre, ao longo desses anos todos, eu tento trazer um pouco desse estilo para minha estética, Maia, sabe? Do meu estilo de desenho. Então, o tipo de árvore que eu faço, eu tiro
representações da cultura popular aqui do Nordeste. Sabe? Então, o tipo de passarinho que eu desenho, vários elementos do meu trabalho, eu bebo dessa fonte. Então, por exemplo, os desenhos do Allenberg, eu acho maravilhoso aquilo. As cores, a estética. Então, eu tento sempre trazer um pouco ou muito dessa estética para o meu trabalho. É a minha principal referência. Então, é um cartoon com características da cultura brasileira. É o que eu tento, assim, trazer para o meu desenho. O Soldadinho já apareceu em algum dos teus trabalhos? O Soldadinho do Araripe? Sim, isso mesmo. Olha, eu confesso que eu não conhecia. Conheci ontem e já tirei foto dos contatos dos palestrantes para poder ir atrás. Eu queria muito contar essa história. Mas você já abraçou a esposa dele também, né? A lavadeira a lavadeira. É porque assim, as pessoas sempre que vão falar do Soldadinho do Araripe falam só do Soldadinho do Macho, né? E aí foi o que o Weber estava falando também, que ele começou a colocar os dois juntos. Sim. Que aparece a espécie de fato, né? Então eu quero contar essa história, através da escola de passarinhos. E aí eu tava vendo a foto e já imaginando como é que ele ficaria no estilo dos personagens. Você pode explicar o porquê desse nome, Escola de Passarinhos? Ah, olha só. Opa! Boa pergunta. Maia, você tá brilhando nas perguntas também, não só nos desenhos, hein? Olha, Maia, o que aconteceu? Como a minha vida na educação básica foi bem difícil por causa das minhas dificuldades com matemática, depois quando eu fui pai, o Pedro, meu filho que está com 12 anos, ele, adivinha, ele tem dificuldade em matemática, gosta de desenho e gosta de quadrinhos. Eu acho que parece que é uma regra, quem gosta de desenhar nunca sabe matemática. Eu concordo. É terrível, também. Bom. O cérebro tem muita dificuldade de dialogar um lado com o outro, aí, exatas e humanas, o racional e a imaginação, né? Eu não sou muito racional. Não, nem me fale. E aí, Maia, então, vendo o Pedro passar por essas dificuldades, uma vez ele foi pego na escola desenhando, igual aconteceu comigo. Eita. Só que ao invés de ser acolhido, ele levou uma ocorrência. Eu também. Uma ocorrência por desenhar. Por desenhar. E ele me falou que já tinha terminado a atividade, que a professora tinha passado e tudo. E aí um dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, que a gente estava sem alternativa, onde que essas escolas são todas iguais, não sei o que e tal. E aí quando eu vi, ele estava ouvindo a nossa conversa e ele estava todo encolhidinho, assim, igual um passarinho. Aí quando eu vi essa imagem, eu falei, poxa, é isso, é uma escola de passarinhos. E eu me lembrei do Rubem Alves, que é uma metáfora que ele usava muito na obra dele. E eu já estava com essa vontade de falar sobre educação. Então foi assim, Maia, que surgiu a Escola de Passarinhos, com essa experiência com meu filho. E eu comecei a anotar algumas ideias e tudo. E um dia uma orientanda minha de trabalho de conclusão de curso, ela não foi. Ela teve um problema e não foi para orientação. E tinha uma hora livre para uma reunião que seria depois. E eu fui e finalizei esses roteiros, essas ideias. E antes da reunião eu mostrei para meus colegas. Olha, eu tô com essa ideia aqui e tal. Aí eles viram assim, fiz umas 3 tiras. Eles, João, isso é muito bom, que legal, o que você vai fazer com isso? Não sei. Acho que eu vou abrir o Instagram e vou postando lá. E foi assim que surgiu. E aí hoje ela virou uma empresa pra gente levar esse conteúdo que valoriza a escola, que valoriza o professor, valoriza a infância, em outras linguagens, não só nos quadrinhos, mas a gente sonha, tá trabalhando nisso, na música, no teatro, se Deus quiser um dia na animação. A animação é muito caro. É o sonho pra cá saber que a gente tem. Então assim, aí a gente... E tenho 2 sócias, uma foi minha aluna na graduação, uma designer fantástica, a Itamara Ferreira. E minha outra sócia, a Isabela, quando ela era criança, eu fui na escola dela para falar sobre quadrinhos. E ela não lembra, eu lembro do desenho, porque eu dei para ela um livro de presente. E ela pediu para desenhar uma borboleta. E todo mundo pediu para desenhar os personagens. Ela foi a única que pediu para desenhar uma borboleta. E ela levou esse livro. Olha, João, você foi na escola e tal. E aí hoje ela é minha sócia, ela cuida da parte de gestão, da parte chata, né? Só que ela é muito criativa e tudo. E a gente tem trabalhado junto nesse sonho de levar esse conteúdo de valorização da escola. Porque a escola, apesar de todos os problemas, ainda é o lugar de transformação do indivíduo e da sociedade. Sim. Então, mais que... O que eu percebi nesse tempo produzindo conteúdo é que a gente está cansado de saber dos problemas, a gente sabe dos desafios, dos problemas, a gente precisa falar do que a escola tem de bom. Sim. Então o conteúdo foca muito nisso.
mas também, claro, fala com leveza, com muito cuidado das coisas que podem melhorar e tudo. Então, basicamente, o conteúdo trata disso, da educação e da infância. E tem sido muito legal, assim, muito legal mesmo. Vou ser um pouquinho mais chato agora, né? Vamos voltar aqui pro nosso seminário. Sim. Que o tema é patrimônio e infância. E vamos juntar os dois mundos, né? A infância e esse patrimônio. A gente tem os patrimônios que são os nossos mestres, são os nossos museus orgânicos, a própria Chapada do Araripe, a cultura, que é um patrimônio imaterial. E é por isso que é um patrimônio misto. E pegar essa parte da infância, que é essas histórias em quadrinhos que leva a criança para esse mundo lúdico, né? O grande problema que nós enfrentamos hoje, eu acredito que em Fortaleza deve ser a mesma coisa, que é essa escola em tempo integral, né? Sim. Que acaba afastando essa jovem, essa criança do território e dos mestres. Aonde eu quero chegar? De que modo nós podemos utilizar as histórias em quadrinhos para aproximar as escolas desse território? Bem sonhador assim, né? Pegar histórias em quadrinhos do território e pensando no nosso, mas não apenas no nosso, mas o que Fortaleza tem, que está sendo esquecido por esse afastamento, o que São Paulo tem, e Minas tem. Sim, como a gente pode estar utilizando as histórias em quadrinhos para trazer tudo isso para perto deles de novo? Olha, Cristiano, eu acho que basicamente com produção e leitura. Sabe, pessoas, artistas, quadrinistas que produzam conteúdo que conta essas histórias, que também é uma forma de registro, de memória, e de levar também possibilidade de formação para que as crianças não só leiam, mas produzam também conteúdo em quadrinhos sobre esse repertório cultural, sabe? Sim. Então, produção e leitura. E porque, nossa vida, dá para contar tantas histórias. Sim. Tantas histórias. E aí, aí a criança passaria por todos os processos, não só da produção, quanto da leitura, da leitura compartilhada, né, da produção de outras crianças que produziram sobre os mestres. Não só você contar, igual eu conheci o mestre Júlio, sabe? Você contar a história da vida, a biografia dele, através dos quadrinhos. Você pode ter uma produção institucional, de uma editora, de uma fundação que vai contratar um quadrinista, um profissional que vai fazer esse trabalho, e a partir disso, desse livro em quadrinhos, a história do mestre Júlio, você gerar outros trabalhos em sala de aula. Como pode também, a partir dessa história, você trabalhar com as crianças para contar histórias de outros mestres, de outros museus orgânicos, da formação, de como funciona. Então tem muitas possibilidades, é uma ferramenta riquíssima. João Marcos precisa conhecer a Dinilda. É verdade. Já ia falar. Vai dar tempo para apresentar a Dinilda. Pode continuar essa conversa depois que acabar o podcast? Eu tô enrolando vocês aqui porque Maia tá terminando o desenho, eu quero mostrar o desenho pronto depois de terminar. Eu tô doido pra ver que eu tô vendo de cabeça para baixo aqui. Eu tô só bisoiando aqui, ó. Daiane, a Prise e a primeira dama Neice já passou por aqui. A primeira dama. Porque pedindo pra gente parar de falar, já passaram aqui olhando pra aqui pra dentro, já estamos com 1 hora de podcast. Meu Deus, eu achei que tinha 5 minutos. Já é meio-dia e eu não posso deixar João sem almoço. Não, nem deu fome, nem tive fome, tá de boa. E aí eu vou para um fechamento, que aí pode se estender por 2 minutos ou até mais, dependendo do que o João vai falar lá. Que é o seguinte, né? Se você pudesse criar um gibi sobre a infância do nosso território, qual é a história que você acha que não poderia faltar? Rapaz, você leu meus pensamentos, porque esses dias todos aqui eu queria muito contar a história do Allenberg. Sim. E tô para ter essa conversa com ele ainda. Quero muito contar essa história. Muito, muito. Porque depois que eu terminei o Doce Amargo, que é esse livro que é... Apesar de não ser para o público infantil, as crianças leem também. Eu tive esse cuidado de não ter nada que, quando o livro chegasse na mão da criança, pudesse ser um impedimento. E logo quando eu entreguei o livro, o editor falou assim: João, qual é o próximo? Eu falei: calma, deixa eu respirar primeiro. Porque foram 9 anos escrevendo roteiro e 7 meses assim, desenhando todos os dias, finais de semana, feriado. Então é muito puxado. Eu falei: me dá um tempo para eu pensar, escolher um tema e te apresentar. E eu estou buscando esse tema. E ali na fila do almoço, já que você falou do almoço,
eu estava lendo... Claro, eu conheço a produção de quadrinhos aqui, da outra vez eu ganhei e tenho guardado até hoje, com muito carinho. E eu queria muito contar essa história do Donenberg, sabe? Muito mesmo. E vou conversar com ele, ver como é que a gente pode fazer isso. Nos meus sonhos, eu queria escrever o roteiro e ele desenhasse. Sabe? Aí, não sei, mas é uma história que eu gostaria de contar. Sim. Mas tem muitas. E o ideal, assim, é de... Eu tenho esse sonho de trazer outras pessoas, viu, Lara? Da gente ter uma... Por que o Maurício, né, conseguiu essa produção? E isso eu perguntei pessoalmente para ele. Falei assim, Maurício, porque ele fazia tudo sozinho no início. Falei assim, foi difícil para você passar os desenhos para outra pessoa fazer, passar os roteiros, que foi a última coisa que ele passou. Isso assim, tete a tete, eu perguntei, a gente estava no sítio dele lá, uma confraternização, isso eu perguntei para ele, que era uma curiosidade. Ele falou assim, João, se eu não fizesse isso, eu não ia ter o tamanho que eu tenho hoje. Então eu precisei fazer isso para crescer. Então eu tenho um sonho de trazer outras pessoas, sabe, para escrever histórias, eu faço isso informalmente com os meus alunos lá na arquitetura. Quem gosta de quadrinhos eu puxo. Aí me chamam para os projetos e falam, olha, eu não posso fazer, mas minha aluna aqui pode. E eles estão fazendo vários projetos, eu vou acompanhando. Então eu tenho muita vontade. E aí dá para contar várias histórias. Sim. Aquele senhor do Reisado. Sim, Mestre Aldenir. Ali é incrível. Ali. São essas histórias que eu tenho vontade de contar. Essas histórias, sabe? Então, desses personagens, assim, que são incríveis, riquíssimos. Tenho muita vontade. E trazer essa turma para fazer junto, para meio que coordenar e sabe, estar ali por perto para se precisar de ajudar. Eu tenho muito essa ideia de ter esse, não sei se seria um núcleo ou alguma coisa nesse sentido, de produzir essas histórias. Que massa, que bom. Maia, terminou aí? Quase, só um minuto. Quase só um minuto, então vai ser a parte do meu encerramento aqui, né? Quero agradecer o João por essa participação aqui no nosso podcast. Eu te agradeço. Não, vamos vir aqui e vamos puxar pela orelha se não liberar. Mineiro é bom de prosa. E professor gosta de falar, e já viu, né? A família do meu avô, que é dos pilãozeiros, né? Que eles são de Palmeiras dos Índios, eles são conhecidos por conversar demais. E meu avô, de onde chega, é meu compadre, uma xícara de café e 2 horas de conversa. Quando a gente vai em festa, assim, aí eu tô lá conversando, minha esposa passa perto de mim, come, viu? Que é igual criança, fica brincando, chega em casa com fome. Ela passa perto de mim, você já comeu? Come. Mas agradecer. Da outra vez que o João veio aqui, que ele veio pra 9ª mostra, né, de quadrinhos, se não me engano, em 2009. Eu vim em 2013. No projeto do Itaú Cultural. Onda isso. Digital, que era o nome, eu não lembro. Não vou lembrar o nome, também alguma coisa nesse sentido. E aí eu trabalhava na confecção e um quadrinista me disseram, olha o rapaz que desenha a Turma da Mônica, tá na Casa Grande. Eu fiquei, meu Deus, eu tô aqui lá e não vou lá. Mas um prazer enorme conhecer. Muito obrigado por esse bate de conversa. Maia terminou ali. Que beleza. E aí, obrigado Lara também. Por estar aqui com a gente participando. Muito obrigado. Adorei mesmo. O convite. Que bom. Eu mais ainda que vocês estarem aqui. Meu amigo José, que é meu parceiro de todas os podcasts lives, né? Estamos aqui juntos. Eu quero ser também. Só queria agradecer aqui a João Márcio, né, pela disponibilidade, a presença aqui no podcast, pela conversa também, né? E vamos lhe apresentar. Por favor, faço questão de conhecer. E eu quero uma foto, senão ninguém vai acreditar. Eu também quero, claro que eu quero. Minha amiga Maia tá ali, né? Eu quero voltar, viu, gente, aqui, quero voltar. Lógico, vamos voltar aí com um projeto muito bacana. Já tô matutando aqui o que a gente pode fazer. Demais, e Maia ali que concluiu o desenho, vai mostrar pra nós aí na câmera, vai lá. Mostra assim na câmera lá. Somos nós no podcast. Aproxima mais. Bota reto, filho. Bota reto e aproxima da câmera. Ajuda aí, Lara. Bota na tua, Lara. Aí, que legal! Esse aí foi Maia já ganhou um fã, viu? A proposta agora pra Maia é fazer esses desenhos do que tá acontecendo no podcast, né? Então esse aí foi o primeiro. Parabéns, Maia, pelo desenho. E aí o que vai acontecer, né, Maia? A gente vai escanear esse pra ficar com a gente e esse fica com o convidado
de presente pra ele levar pra casa. Poxa, e a gente escaneia eu tô e aqui cópia. arrumando um jeito de pedir o desenho. Eu ganho a cópia também. E a gente vai ficar com a cópia digital pra gente estar postando nas redes sociais do podcast, né? E lá no fazer o nosso blog canal da do YouTube. rádio. Olha, eu vou fazer um quadro, viu? Vai ficar no meu escritório. Eita. Vai ficar no meu escritório. Tem que dar o Dindilda pra ele, mãe. Sim. Urgente. Bom, pessoal, esse foi o muito nosso, obrigado. Muito esse foi o nosso obrigado mesmo, podcast. de coração. Muito obrigado pela presença. Vocês que nos ouviram aí na Casa Grande FM, muito obrigado por estar conosco. Vocês que vão nos assistir daqui a pouco no nosso canal do YouTube, também muitíssimo obrigado. E ficamos por aqui. Vou encerrar a transmissão aqui pro Instagram. Tchau, tchau.